Hoje eu vou te contar tudo sobre a testosterona. Hoje nós vamos falar sobre um dos hormônios mais polêmicos dentro da urologia, que é a testosterona. Primeiro, eu vou te orientar que esse vídeo ele não tem o objetivo de te estimular ou te desestimular o uso da testosterona. Eu vou te passar qual é a visão médica e quais são os casos que estão indicados o uso da testosterona. E por que você deve desaconselhar o uso de testosterona em alguns pacientes. Então vamos lá. Nós sabemos que a testosterona ela é produzida sob estímulo de um hormônio chamado LH. Nós temos aqui, bem dentro da nossa cabeça, a hipófise e ela estimula a produção do LH. O LH é um hormônio que vai lá no testículo e fala: testículo, vamos trabalhar? Produz testosterona que o nosso paciente está precisando. Então o LH ele estimula o testículo a trabalhar e o testículo começa a produção natural de testosterona. Quando o paciente é mais jovem, tem menos idade, essa produção de testosterona é muito maior. A produção de testosterona ela está intimamente relacionada à redução do peso corporal, não acúmulo de gordura no corpo, boa alimentação, sono de pelo menos 8 horas por dia, prática de atividade física que aumentam os níveis naturais de testosterona, serotoninas e endorfinas que causam bem-estar, além de outros fatores, como fatores psicogênicos, estresse. Se você estiver estressado, o seu bloqueio natural vai ser embotado. Então, o paciente ele tem que estar com uma saúde boa para que ele tenha uma produção normal. O que ocorre é que o homem, desde a sua adolescência até a sua fase adulta, apresenta uma redução dos níveis de testosterona. Então, ele na adolescência, 15, 20 anos, 25 no máximo, ele tem uma produção normal ali de 800, 700, 800, chegando até 1000, e ali ao redor dos 40 anos ele começa a ter um decréscimo desses níveis de testosterona, 500, 700, e começa a cair de acordo com o envelhecimento do homem. Só que a testosterona ela não está relacionada exclusivamente só à libido. Ela está relacionada a inúmeras causas que proporcionam bem-estar físico. Fatores cardiovasculares, fatores de produção da hemácia que transportam o oxigênio do indivíduo. Quanto mais testosterona, mais hemácias são produzidas. Então se joga mais hemácias na corrente sanguínea, melhora o suporte de oxigênio para esse indivíduo, ok? Melhora a sua densidade óssea e muscular, seus músculos ficam mais fortes, a estrutura óssea mais mineralizada, os tendões mais vigorosos. Então a testosterona ela está relacionada diretamente à memória, a você ter uma boa memória, um bom desempenho físico, a você dormir bem, a você ter um bom desempenho sexual. Então ela está correlacionada com inúmeros fatores, desde a memória até a libido e o desempenho físico. Então esse paciente que apresenta uma queda abaixo do nível natural é um paciente que nós temos uma indicação de repor a testosterona. Então o paciente que tenha 40 anos apresenta um nível de 150, é um paciente que nós precisamos avaliar uma possível reposição da testosterona. Já o paciente que tem 40 anos e ele apresenta um nível de 500, 600, é uma produção razoável. O que ocorre é que hoje em dia os médicos fazem a sua modulação hormonal, que é como se fosse um ajuste fino da sua testosterona corporal. Então, alguns pacientes recebem o estímulo exógeno, ou seja, recebem a testosterona injetável ou através de gel, de PETs, seja lá o que for,
que aumentam a sua produção natural de testosterona. Ah, Daniel, posso fazer isso? Depende. Não estamos aqui para condenar nem para abolir. Nós estamos para orientar o paciente. Essa é a nossa função. Ah, mas Daniel, eu quero ter um bom desempenho físico, eu faço crossfit, eu estou na academia, eu quero melhorar o meu desempenho físico, eu posso usar testosterona? Pode. Você vai dosar os seus níveis de testosterona, vai procurar um especialista, um médico que faça a modulação hormonal, um endocrinologista, que ajuste os seus níveis de testosterona. Então, se o paciente está em níveis abaixo dos níveis laboratoriais e deseja melhorar, é possível fazer a reposição hormonal e está indicada nesse paciente. Esse paciente é um paciente que vai se beneficiar da reposição de testosterona. Os trabalhos dizem que pacientes com níveis baixos de testosterona apresentam uma sobrevida e uma qualidade de vida ruim. Então, se o seu nível de testosterona está baixo, você precisa melhorá-lo para que você tenha um desempenho, uma sobrevida mais longa. E Daniel, como é que eu vou fazer isso? Não adianta você ficar no sofá sentado e comendo mal e sem dormir, isso querer repor testosterona. Essa conta não fecha. Falo isso todos os dias aos pacientes. Se você não faz atividade física, não come bem, não dorme bem, não adianta. Não adianta, eu não indico a reposição para você. Esse paciente ele precisa chegar ao máximo da sua produção normal para que ele tenha suplementação habitual. Então, primeira coisa, paciente está com peso certo? Paciente dorme bem? Paciente se alimenta adequadamente? Com suporte nutricional? Esse paciente ele faz atividade física ou não? Então, se não faz, vai repor a testosterona, só vai tornar esse paciente dependente psiquicamente da testosterona. Ah, Daniel, a testosterona cria uma dependência física, química? Não, não é isso. Ela cria uma dependência psíquica. Como vimos, é um hormônio que te confere um bem-estar. Então, rapidamente, o paciente tem níveis de 150, 200, você injeta a medicação, ele vai a 1000, ele se sente super bem. Ele quer esse efeito de novo daqui a 3 meses. Ele vai te procurar novamente para poder injetar novamente, prescrever. Mas qual o problema, Daniel? O problema é que quando você injeta a testosterona e eleva a níveis suprafisiológicos, lembra da hipófise do LH que está aqui? Esse hormônio sintético está correndo no corpo todo. Então, quando ele passa lá no seu cérebro, a hipófise está fiscalizando quem tem muito e quem tem pouco. E aí vem uma enxurrada de testosterona sintética. Aí ela fala assim, ó, testículo, segura a onda aí que a produção aqui já tem muita. Para de produzir a sua testosterona porque já tem muita. Então, esse paciente que já tinha uma produção baixa, resolve fazer a reposição suprafisiológica sem uma orientação, ele acaba bloqueando a sua produção natural. Então, aquele testículo que já era sofrido na sua produção natural, ele vai apresentar um bloqueio ainda maior. E ele continua lá, sentado no sofá, sem atividade física, sem se alimentar bem, achando que é o medicamento que vai resolver. Vai resolver, Daniel? Não vai. Não vai. Então não adianta o paciente querer se enganar. É obrigatório, não tem fórmula mágica, não existe remedinho que vai te deixar um super-herói da noite para o dia. Exige esforço físico. Pessoal que curte o crossfit, é da malhação, está aqui assistindo, sabe muito bem que você tem que ter o esforço físico, né? Sem o esforço não tem vitória, no pain, no gain. Então tem que ter treino, tem que ter atividade física, você tem que melhorar a sua produção natural. Não busque o especialista para repor sem você dar o seu melhor aqui fora. Não vai adiantar, a conta não vai fechar. Você não vai estimular a tua produção natural e só vai se bloquear. Então, reaconselhado sempre o paciente chegar no seu limite, está dentro do peso ideal, dormir bem, se alimentar bem,
Usar outras medicações que estimulam a produção do LH também é uma alternativa àqueles que não querem usar a testosterona. Clomifene, por exemplo, você pode estimular a produção do LH, que vai estimular a sua produção de testosterona. Tá legal? Então isso você consegue melhorar os seus níveis de testosterona. Daniel, quem faz isso? Quem faz isso? Eu quero prescrição. Não é assim. É o endocrinologista com o nutricionista, com o seu urologista. É um trabalho multidisciplinar. Ah, mas eu quero usar para treino. Eu quero ganho de massa muscular. Você vai procurar o seu fisiologista. Você quer levar o esporte a sério? Você vai procurar um profissional para você poder se tratar, fazer a coisa certa. Também não adianta encher de testosterona, você não vai ter receptores para poder absorver essa carga toda que você está injetando. Qual o ideal para você? Qual o seu peso? Qual a sua altura, sua superfície corporal? Quanto que você treina? Quanto que é a sua massa magra? Então isso tudo tem que ser avaliado por um especialista. Se você é do time da atividade física, do treino, procure um especialista sério na sua cidade. Faça a consulta e o acompanhamento que você vai se dar bem. Tá legal? E quais os problemas do uso da testosterona? Nós falamos lá no início. Principal, irritabilidade. Você vai ficar mais nervoso, mais irritado. Queda de cabelo. Você pode ter queda de cabelo. Alterações vasculares. Você tem alterações cardiovasculares. Você estimula o coração também, que é um músculo. Você faz hipertrofia de outros órgãos também. Você tem a hemoconcentração. Você está jogando mais hemácias no seu sangue. Ou seja, é como se você tivesse mais carros na rua, mais hemácias dentro dos seus vasos. Mais carros na rua, congestionamento. Trombos vasculares. Você tem um risco maior de AVE isquêmico, acidente vasculoencefálico, isquêmico. O trombo obstrui a chegada de sangue até o seu cérebro. Infarto. O trombo obstrui a chegada de sangue até o destino final no tecido. Tem muitas hemácias. Alterações hepáticas, você pode prejudicar o seu fígado. A gente vai ficar aqui até amanhã falando sobre isso. Tá legal? Eu acho que você já entendeu o recado. A testosterona sim é boa e é má. A diferença entre dose e veneno é... perdão. A diferença entre veneno e poção, agora eu acertei, é a dose. Tá legal? Pessoal, se eu fizer pouca testosterona no indivíduo que precisa, ele vai se beneficiar. Se eu fizer muita no que não precisa, ele não vai se beneficiar. Tá legal? É preciso que use esse hormônio com muita maturidade. Nem todos os que estão buscando têm essa maturidade. Infelizmente, vemos alguns profissionais usando indiscriminadamente. Tá legal? Procure sempre um profissional sério, veja os históricos, veja as avaliações, entre no site, consulte a formação desse especialista, tenha bons profissionais do seu lado, veja o seu objetivo, é o quê? Hipertrofia? Melhor desempenho sexual? Melhor condicionamento físico para a sua velhice? Tudo isso é possível, desde que você bote na cabeça e consulte um profissional adequado. Tá legal? Se inscreva aqui no nosso canal, entre para a nossa comunidade, dá uma olhadinha no nosso Instagram, acompanhe o nosso dia a dia, tem muita coisa bacana que eu tenho feito, me esforçado, isso é para vocês, a informação é para vocês, o objetivo é difundir informação e isso eu faço com o maior carinho por vocês, tá legal? Forte abraço, até a próxima!